Salve Maria, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Um Sonho Dela. Nós estamos aqui mais uma vez com uma convidada muito especial, a tia Glória, a famosa tia Glória, para falarmos de um assunto que nós mulheres entendemos muito bem. As nossas dores, as nossas angústias, muitas vezes causadas pelo luto. E para isso, para que a nossa conversa flua da melhor maneira possível, eu quero convidar aquela que é a mãe das dores, aquela que sofreu aquilo que nós nem podemos imaginar, né? Então, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Hoje, através de Nossa Senhora das Lágrimas, ela que segura, contém as nossas lágrimas, colhe cada uma delas e leva aquele que conhece tudo aquilo que nós passamos. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem das Lágrimas, socorrei-nos. Socorrei-nos com a luz que irradia da vossa bondade, com o consolo que brota de vosso coração, com a paz. Eis-nos aqui, aos vossos pés, ó Docíssimo Jesus manietado, para vos oferecer as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar a lição que elas nos dão, para que, realizando na terra vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Amém. Já devidamente reforçadas pela força de Nossa Senhora, agora eu queria pedir que tu se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da tua trajetória dentro da igreja e o porquê que hoje tu é a nossa convidada para falar desse assunto tão triste, tão pesado, mas tão necessário na nossa vida, que é o luto. Pode ficar à vontade. Boa noite, Renata. Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu confesso que falar de luto não é fácil para qualquer pessoa, mas também como é que eu posso dizer assim, a força do Espírito Santo nessa hora é que dá esse ênfase para a gente poder, porque relembrar aquilo que a gente viveu, porque o luto, ele passa, mas a gente revive, né? Sempre aquela lembrança não vai passar, né? Então a gente está sempre, mas com a força que a gente tem, com a fé que a gente tem aqui na igreja, com Nossa Senhora das Lágrimas sempre intercedendo para a gente, então a gente até consegue falar um pouquinho do que é o luto, de como viver esse luto. Eu penso isso, né? Que não é fácil, né, tia Glória? Não é fácil. Eu acho que todo mundo, nós que estamos aqui, quem está em casa nos acompanhando, todos nós temos as nossas perdas, algumas não tão grandes e dolorosas, algumas perdas que nós temos na vida de bens materiais, tudo isso gera luto na gente, mas eu acho que quando a gente fala do luto de perder uma pessoa, e quando é uma pessoa assim essencial na nossa vida, é uma ferida que nunca cicatriza. Sim. Eu vejo muito assim, eu perdi algumas pessoas assim ao longo da minha vida, mas sempre muito pequena, né? Lá quando criança. Acho que a grande perda, assim, a grande dor da minha vida foi ter perdido a minha avó um ano atrás, que era a minha mãe. Eu digo assim, eu amo a minha mãe, ela fez um papel exemplar, mas a minha avó sempre foi a minha referência materna. Sim. Né? Então, quando eu perdi ela, eu perdi a minha mãe. Então, é um processo, assim, doloroso demais viver. Ainda essa semana foi no domingo. Eu tava limpando a minha casa, assim, e aí eu vi peguei o celular na mão para botar uma música e apareceu um vídeo, assim, que falava sobre a importância da casa de vó. E aí eu comecei a chorar e eu dizia assim, meu Deus, fez um ano que eu perdi ela. E aí eu ficava pensando assim, tinha tanta coisa que eu queria contar pra ela nesse um ano. Teve tantos momentos assim, em que eu dizia assim, vou lá na avó contar pra ela que ela vai ficar tão feliz. Aí dizia, eu não tenho mais avó pra contar.
Não estava mais ali. Eu acho que isso mesmo assim. A tia Glória passou pela perda de um filho, pela perda do marido, Sim. de maneira assim muito dolorosa, muito trágica, muito traumática. Mas eu acho que essa sensação também acontece às vezes de dizer assim, ó, vou compartilhar isso com ele. Ai, não dá para compartilhar. Mas não, né? Ficou só lembranças, Ficou né? só a lembrança. E é tão interessante assim que a gente diz assim, eu perdi o marido, eu perdi um filho, mas por outro lado, quer dizer, a gente não é que a gente perdeu porque é o convívio, o marido, tantos anos lá de casamento, né? O filho, desde o seu nascimento, aquela coisa toda. Então, mas a gente, para Deus, eu acho que a gente não perde, a gente entrega, né? É por isso que talvez esse meu luto, essa resistência de viver o luto, é por isso, né? Porque a gente vai se apegando naquilo que a gente ouve de um padre, que a gente ouve de um diretor espiritual, que a gente aprende muitas coisas. Então, aí a gente diz, puxa, eu não perdi meu filho, eu entreguei ele de volta para aquele que um dia me deu, né? E é tão engraçado assim, tão, não sei se é bem essa palavra que eu posso dizer, mas o que eu vivi assim não foi tão parecido, mas foi quase que parecido, porque viver uma vida como eu vivi, né? O casamento, primeiro o namorado, o marido, né? E viver aquela vida ali, né? Horas boas, horas ruins. Mas, assim, essa morte do meu marido, ele, claro, sempre foi doente, né? Teve aquele problema de coração. Parecia assim que a gente dizia, vai no médico. Não, não, né? E não se cuidou, não sei porquê, mas parecia assim que ele, quando ele viu mesmo que ele estava ficando mesmo doente, que parece que ele não tinha volta, ele começou a se preparar, não físico, porque o físico foi meio que, mas o espírito, ele começou a se preparar espiritualmente, né? E foi dizendo coisas para mim assim, né? Eu dizia, não, senta aqui, eu quero te dizer que eu não vou durar muito tempo, que aí fez a cirurgia, né? Mas aí a cirurgia foi um sucesso no começo, depois aí não foi dando muito certo, porque talvez estava chegando a hora dele mesmo, né? E ele sentia que, então me chamava, vem cá, Glória, eu quero te dizer assim, eu dizia, aí às vezes a gente dizia, para. E nos últimos tempos dele mesmo, assim, depois da cirurgia, isso há 15 anos atrás, ele só falava nisso, né? De abril, a cirurgia foi em abril, de abril até dezembro, naquele ano de 2008, ele parecia assim que ia se preparando. Mas sabe que isso é muito real, tia Glória, se eu tiro pela minha avó. A avó, quando estava no hospital, ela, uma semana antes, assim, um pouco mais de uma semana antes de ela falecer, o médico foi fazer a visita, ela estava internada, mas ela estava super bem, ela estava mesmo assim, porque ela estava com um pouco de vômito, coisas assim, Sim. E aí eles precisavam estabilizar ela. E aí ela ia ficar poucos dias assim no hospital, só para ela estabilizar mesmo, e ela chamou o médico e disse assim, ó, eu quero a minha família inteira aqui. São 10 filhos, mais de 50 netos. Como é que ia enfiar todo mundo no hospital, né? E ela disse: não, eu quero a minha família inteira aqui. E aí conversamos lá com o hospital. Não, vamos liberar então, pode chamar todo mundo. E a gente vai liberando de 4 pessoas por vez, vão entrando, conversa um pouquinho com elas, 5 minutinhos, sai, entra mais 4. E assim nós fizemos. Então foi assim, várias pessoas acabaram não indo todos, mas grande parte foi. E aí a gente foi se revezando. E quando eu entrei no quarto, porque ela queria ver todo mundo da família. E aí quando eu entrei no quarto, eu disse assim pra ela: "Ô, tá confiada, né? Que tanta visita que tá recebendo hoje". Eu disse: "Vai ficar mimada desse jeito". E ela disse assim pra mim: "Não, filha, não é visita, é despedida". Aí, na hora assim me deu um choque. Eu falei: "Vó, não fala isso.
A senhora pode falar isso pra todo mundo, pra mim não. Eu não vim me despedir da senhora. Eu vim lhe visitar. E aí ela disse assim: "Não, presta atenção na avó. Tu vai junto com a tua tia Ivonete e tu vai lá no Dudu e é tu que vai escolher o meu caixão. E presta atenção que a avó quer ser enterrada com aquele vestido azul. A avó quer uma meia no pé, assim. E ela tava super bem. E ela dizia assim: eu quero uma meia no pé, não me enterra sem meia. E ela ainda dizia assim: não me enterra sem meia. E eu quero aquele vestido. E foi assim, ó, delegando várias coisas que ela queria que a gente fizesse. E aí eu fui dizendo assim: vó, para. Eu disse: não me pede isso, pelo amor de Deus, não me pede isso. Mas assim, cumpri tudo aquilo que ela pediu, Sim. né? Fui com a minha tia, eu e ela juntas escolhemos o caixão, botamos a roupa que ela queria. O Dudu, inclusive, quando fomos buscar roupa, esquecemos a meia. O Dudu, um querido, dele disse assim: não, eu faço questão de dar a meia. Que ela queria, eu dou. E deu a meia pra ela ser enterrada com a meia como ela pediu. E assim, mas ela super bem no hospital, prestes a ganhar alta, acabou piorando, depois foi agravando aos poucos, mas super bem e tava se preparando, assim, tudo preparado. Tudo, escolheu tudo e se preparou tudo e falava coisas assim que ela queria que a gente fosse encaminhando para ela. Então, como tu falou, né, esse legado, isso também aconteceu comigo, até é uma coisa assim muito interessante, porque é, naquele ano que nós fomos o Osana Brasil, que aí depois ele fazia a excursão para Canção Nova, aí ficou assim, meu Deus, esse grupo de oração para ele era uma bênção, né? E as coisas que ele fazia com a gente aqui no grupo, tudo. E naquele ano, ele só, esse ano é a nossa última excursão. Depois eu não vou fazer mais, né? E foi levando todo mundo, e foi levando todo mundo. E não pode ir, pagou esse ônibus, e o povo foi, né? E nesse ônibus, né? Não, aí antes da gente embarcar nesse ônibus, na véspera, ele pediu para mim cortar o cabelo dele, e aparar a barba, e disse assim para mim: ó, eu já vou te avisar, tá? Eu cortando o cabelo dele, aparando, ó, eu vou contigo, mas eu não vou voltar. Aí eu disse: para, não começa, né? Aí ele disse: não, tá, não vou falar nada. Ele falando assim, né? Aí ele assim: vamos lá no cemitério comigo? Eu disse: no cemitério, fazer o quê? Vamos comigo. Aí no fim, por fim, eu já não, como é que eu posso dizer assim? Nem teimava Não, mais, eu já já obedecia, né? deixava, porque eu dizia: não, eu não vou. Eu fui. Ele me levou num cemitério, chegou lá e ele disse: ó, tá vendo que a gente tem umas caixas lá? Tá vendo aquela caixa ali? Eu disse: tô. Aquela ali é minha, tu não dá ela para ninguém, porque aquela ali é que eu quero, eu venho para ali, ó. Eu disse: tu me tirou de casa. Aí depois eu pegava, parava de novo e eu disse: não, eu não posso contrariar, porque talvez eu pensava comigo, ele tá com a cabeça fraca ainda, né? Vim embora, tudo. Cheguei em casa, comentei com os meninos, teu pai, a mãe, deixa, eles diziam: deixa, mãe, deixa. Embarcamos nesse ônibus, chegou o dia da excursão, aquele povo todo alegre. O Miguelzinho, na época, tinha 2 aninhos, né? Fomos, o Miguel da Inês, O né? Idalêncio, né? Isso. E lá fomos. E essa excursão, ele foi o tempo todo falando no meu ouvido: ó, tu tá preparada? Eu dizia: tô preparada. Assim, no momento do Osana Brasil no Canção Nova, eu sempre distorcia alguma coisa, né? Para não ficar assim, aquela angústia, eu não sei, né? Aí ele chegou lá, fomos a Aparecida, como de costume, para depois a gente ir para Canção Nova. Nesse momento me afastei um pouquinho, que eu fui numa lojinha ali, e ele se sentou-se e hoje tem pessoas que podem dizer o que ele disse. Ele sentou-se, até hoje, quando eu vou na Aparecida, eu olho aquele mesmo banco, aquilo me dá um, né? Naquele mesmo banco ele olhou e disse assim,
quem estava perto dele. Eu seria o homem mais feliz do mundo se eu morresse aqui nos braços da mãe. Isso na quinta, na sexta, quando a gente chegou lá. Aí até todo mundo, um dizia uma coisa, outro dizia outra, e ele, aquilo ali ele guardou com ele. Tá? Fomos para a Canção Nova, vivemos o Osana Brasil, que é um evento muito bonito, né? E nesse meio tempo, ele passou mal, não conseguiu ficar lá o tempo todo comigo, ficou na pousada, que era tudo próximo, assim, tudo perto. E eu vim, porque eu disse, então, tá, tu fica. Ele disse, não, vai com teu pessoal, que eu vou tomar um comprimido e vou me deitar um pouco, né? Isso no sábado à tarde. Aí eu fui. Aí teve uma adoração muito linda, e foi aonde eu digo que eu tive essa sensação muito bonita, e eu vi Jesus na multidão. E eu disse, meu Deus, será que eu não estou vendo coisa? Mas eu olhava, eu vi Jesus na multidão. E de repente aí o Padre Roger vinha com o Santíssimo, mas o que eu vi não foi o Santíssimo, né? Eu vi Jesus na multidão. Aí veio o Padre Roger, veio dando a volta no cão, e eu ali em adoração, né? E de repente o Padre Roger foi e voltou. Voltou com o Santíssimo e veio na minha direção. Quando ele veio na minha direção, ele pegou o Santíssimo, veio e expôs assim bem em mim, ó. E ficou. E eu, né, me prostrei tudo. Depois ele foi, ele ficou um tempão ali e foi. Passou sábado à noite, domingo, né, terminou todo o evento. Ele já não foi, não conseguiu mais ir lá na Canção Nova, ficou na pousada. E a última imagem que eu lembro dele vivo foi dele sentado na frente da pousada. Aí eu vinha, era uma pousada próxima, e ele ficou me olhando assim muito. Aí a minha tia assim, meu Deus, olha lá como ele te olha. Eu disse, pois é, que estranho, né? E ficou parado me olhando. Aí eu disse, tá tudo bem? Ainda cheguei a dizer, tá tudo bem, tá. Embarcamos no ônibus, né? Sentamos lado a lado e viemos. Viemos. Quando chegou exatamente na frente da basílica, ele começou a dar o infarto. E foi infartando, e eu já fui ficando assustada, né? E dali levamos para o hospital. Aí foi aquela trajetória de corpo de bombeiro, aquela coisa toda, né? Que quem estava comigo viu. E, e eu ali aguentando tudo, a vontade de fugir, outra hora de encarar, era uma coisa assim que não dava para entender, né? Mas eu firme ali. Ele acabou falecendo. Ah, uma outra coisa que eu lembro direitinho. Se eu não lembrar de muita coisa, né? Não tem problema. Aí eu lembro certinho que o bombeiro pediu para mim fazer assim na cabeça dele. E quando a gente passou na frente da basílica, as luzes se acenderam da basílica. Isso eu lembro, né? E fomos até no hospital mais próximo, tudo. Depois o médico tinha que dar notícia para mim, porque era só eu que estava ali, não tinha um filho, não tinha nada perto de mim. Aí o médico chegou e disse, olha, Dona Maria da Glória, a gente fez de tudo, mas o seu marido deu um infarto, tá. Ali eu parei. Mas quando eu virei o rosto assim, tinha um corredor, tinha Nossa Senhora das Graças. Aí, nesse meio tempo, o que fazer, o que não fazer, aí foi corrido os procedimentos, até chegar a notícia em Capivari, tudo. E eu olhei para aquela Nossa Senhora das Graças e disse, mãe, eu tô sozinha aqui. Porque o pessoal, estava todo mundo ali esperando a hora certa, o que fazer, o que não fazer. Eu tô sozinha, eu não sei o que fazer, mas a senhora sabe o que fazer. Eu disse para Nossa Senhora das Graças, né, bem grande lá numa sala no hospital.
E assim foi um pouco dessa minha trajetória. E fiquei lá, o motorista trouxe todo o povo, né? Aí espalhou-se a notícia no Capivari, né? Que o coelho tinha morrido, aquela coisa toda. E eu ali, firme. Aí uma delas ficaram comigo para mim não ficar sozinha. E quando foi lá pelas tantas da madrugada, porque é um processo muito É demorado, é demorado, burocrático. quando a pessoa morre fora do seu estado. Mas eles foram muito bacanas comigo, né? Parece que Deus ia colocando a pessoa certa, o diretor do hospital, tudo, foram muito generosos comigo. O pessoal da Canção Nova ficou sabendo tudo. E eu ali firme, eu não chorei, parecia não ser eu aquele momento, né? O meu humano parecia não ser eu. E lá pelas tantas que eu vinha viajando com a funerária, eu sentada numa poltrona assim, o caixãozinho do lado. E aí eu lembrei, de madrugada, eu lembrei por que que eu vi Jesus na multidão e por que o padre Roger veio e ficou comigo ali, o Santíssimo. Aí eu disse, então, eu penso até hoje que Jesus estava me preparando. Porque ele pediu para morrer lá, ele não pediu para morrer lá. Né? Isso sem contar tantas e outras coisas que ele me preparou em casa, uma semana antes dele partir. Né? Ele me entregou, o Padre Lário era vivo, a gente saiu da missa. Vem cá, Glória. O Padre Lário, fala com ele, aquele jeitinho do Padre Lário. Ó, eu já sei que quando eu não estiver mais aqui, ela vai ficar aqui, morar com vocês. Ainda brincou assim, eu disse, ai meu Deus, eu, né, bem. Aí o padre, tá bom, Coelho, tá bom, pode deixar que nós vamos cuidar dela. Tudo isso aconteceu, contando não dá para acreditar, mas é uma pura verdade, né? E assim foi. Eu fui vivendo aquele meu luto, quer dizer, tudo no começo a gente parece assim que tá vivendo. É muito mais intenso, né? Parece que é um sonho, que parece assim que não é real. Depois é que vai caindo a ficha da gente, que a gente vai vendo o quanto, né, esse luto que eu vivi não foi o meu humano, mas foi a força que também os dias que eu vivi na Canção Nova, a preparação de adoração, aquele retiro muito bonito do Osana Brasil, Monsenhor Jonas Abib era vivo ainda, enfim, foram tantas coisas. E uma das coisas também que me marcou nessa excursão, que antes dele falecer, ele sentou, ele se despediu de todo mundo, mas às vezes ele brincava que ninguém, naquele momento até ninguém acreditou. E nem tem como, né? E ele se sentou-se assim num vão lá que tinha no ônibus e disse assim pro Miguelzinho. Ô Miguelzinho, tu dá uma benção no coelho? O Miguelzinho assim, então tira o monezinho. O Miguelzinho tinha 3 aninhos. E o Miguelzinho colocou a mão na cabeça dele, né? E rezou uma oraçãozinha e ainda disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aí ele pegou, botou o bonezinho na cabeça do Miguelzinho, e o Miguelzinho saiu com a Inês, que tá aí para contar, e o Miguel também, e ele sentou do meu lado, não demorou 5 minutos depois ele faleceu. Então são fatos assim, que depois assim eu ia lembrando, eu disse, meu Deus do céu, quanta coisa esse homem, sei lá, programou a morte dele, ele também saiu, e eu dizia, meu Deus, onde é que ele anda, né? Saiu a tarde toda. Aí depois ele chegava todo faceiro. Onde é que tu tava? Lá na Canção Nova, andando lá no Rincão. Aí eu tava com o padre José Augusto até agora. Eu estava com o padre José Augusto. Eu venho aqui há tanto tempo, nunca consegui, né? Brincando assim com ele. Eu fui lá me confessar com ele. Vê, tudo isso aconteceu antes dele morrer. Então, aí depois, com o tempo, eu ia lembrando desses fatos, dessas coisas, né? Então, foi doloroso no começo? Foi.
né? É o marido, é o pai dos meus filhos, É o companheiro de uma vida, era o né? companheiro de uma vida inteira, né? Boa ou ruim, mas a gente estava ali vivendo juntos, né? Então, mais com a força que a gente tem, que a gente já traz isso de berço, já de família, né? Família, a gente sempre foi tudo muito católico. A nossa mãe nos ensinou tudo isso, né? A força de Maria que a gente tem, que a gente carrega, o terço que a gente. Enfim, né? Então tudo isso já vem desde da minha infância, desde da minha mocidade, e a gente foi trazendo isso, né, para a família. E ali, até aqueles que. O meu marido, por exemplo, ele não era de igreja, não era nada, né? Mas aos poucos ele foi vendo que o caminho era esse. Eu fui levando os meninos para a catequese, o crisma, a primeira comunhão. E como quem diz, puxa, só eu que estou fora dessa, então eu também vou entrar. Então foram fatos assim que aconteceu comigo que foi marcante mesmo, né? E eu tenho certeza que eu vivi esse luto do meu marido, porque foi a força, a mão de Deus, né, e a mão de Nossa Senhora que me deram E muita como força. Deus foi generoso, assim, né? De ter permitido ele viver toda aquela experiência, de se confessar, de estar na casa de Nossa Senhora em Aparecida, que quem já teve a experiência de pisar lá sabe que é um pedaço do céu. Então, assim, e como Deus foi generoso, inclusive com a tia Glória, né? De preparar, de estar ali na presença, de preparar mesmo o coração, assim, né? Eu lembro, assim, e essas lembranças depois vão vindo na cabeça da gente, assim. Por um tempo elas somem, mas depois elas vão voltando. Eu lembro, assim, da noite em que a minha avó faleceu, já pela manhã, assim, era por volta das 6h20 da manhã. Eu passei aquela noite com ela. Eu não ia, né? Eu não ia passar a noite com ela. Eu fui levar minha mãe no hospital para minha mãe ficar. Era o dia dela, os filhos estavam se revezando. E aí eu fui e a gente chegou lá, a gente percebeu que ela já não estava muito bem, assim, né? E aí a minha mãe começou a chorar e dizer assim: fica comigo, não me deixa sozinha. Se acontecer alguma coisa que eu estiver sozinha, eu vou enlouquecer. Então fica aqui comigo. E aí as enfermeiras, assim, meu Deus, o pessoal ali do hospital, antiga Socimed, agora é o hospital da Sim. Unimed, né? Foram assim impecáveis no atendimento, no cuidado, assim, no carinho com a gente, né? Então eles já sabiam que o estado de saúde dela era bem crítico naquela noite e permitiram que ficasse nós duas, arrumaram um colchãozinho pra gente, assim, foram excepcionais. É. E colocaram assim tudo para que a gente ficasse as duas ali no quarto com ela. E uma das coisas que eu lembro que eu falei assim, mãe, dorme, que ela tava muito cansada, assim, né? Eu falei, mãe, dorme um pouquinho que eu fico com ela. E eu passei aquela noite inteira. Porque assim, até os meus 16 anos, eu morei, dos meus 6 aos 16 anos, eu morei com a avó. E eu dormia na cama com ela. Então, o meu irmão dormia com a minha mãe, na cama da mãe. Tinha vários quartos na casa, mas dormia todo mundo empilhado. E eu dormia com a avó, porque desde que o meu avô faleceu, ela não dormia sozinha. Então, eu era a companheira dela, ela era a minha. E naquela noite, assim, eu passei a noite deitada na cama com ela. Eu falei, vó, chega um pouquinho lá que eu quero deitar contigo. E ali eu pude passar a última noite, assim, deitada do lado dela. Deitada no bracinho dela, que é como eu dormi por anos da minha vida. E eu lembro que eu falei assim, vó, vamos rezar? Eu acho que o que mais a senhora me ensinou na vida foi rezar. Então vamos rezar, nós duas? E ela só falava assim com a cabecinha, ela já não conseguia mais falar, né? E aí ali eu rezei com ela. E eu lembro, assim, que uma oração que eu fiz, eu dizia assim, vó, eu tô vendo que tu tá muito cansada. Vamos rezar para todo mal que te cerca te afastar, se afastar e que tu descanse. E aí eu fiz a oração de São Bento. Fiz a oração de São Bento com ela. Foi uma das orações que ela me ensinou. E ali eu fiz a oração de São Bento, sem saber que no dia que ela faleceu era o dia de São Bento.
E eu lembro que eu fiz, assim, foi uma oração que eu fiz várias vezes na noite. Foi a oração de São Bento, era uma oração que ela sempre fazia. A oração da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é a oração do apostolado da oração, Sim. ela sempre fazia. Fiz com ela várias vezes aquela noite. E eu lembro que tinha uma música que eu cantava muito pra ela, assim, muitas vezes cantei essa música pra ela. E eu fiquei cantando baixinho no ouvido dela aquele dia, que é uma música que diz assim, ó. é, de todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu. E aí ela, naquela noite, assim, eu digo que Deus nos deu a graça de ela morrer segurando a minha mão e a mão da minha mãe, que foram as pessoas que cuidaram dela por mais de 20 anos. Porque assim, aí eu dizia, Senhor, ela merece, a pessoa que ela foi na vida dela, ela merece passar dessa vida para a próxima muito tranquila. Ela precisa chegar aí aos teus pés muito tranquila. Então, que seja de uma maneira que ela esteja confortável com pessoas que ela estava confortável, né? Então, acho que nada mais justo do que eu e a mãe que cuidamos dela a vida toda, né? E acho que quem conhecia a avó, assim, eu não consigo pensar em alguém que teria algo ruim a falar dela. Porque eu acho que ela foi a pessoa, assim, mais doce, mais amável, assim, que eu já tive a chance de conhecer. Eu digo, naquele dia o mundo perdeu alguém que era, assim, ó, aquilo que eu acho que Deus gostaria que as pessoas fossem. Porque ela era, assim, um ser humano incrível, né? E ela foi uma das pessoas, assim, que me apresentou Nossa Senhora, que me apresentou Deus. Eu acho que durante toda a vida, sempre na casa dela, ia dar um presente pra avó, dar um santinho. É, quer levar a avó para algum lugar e ver ela feliz, leva ela para a igreja, né? Então, depois da morte dela, assim, uma das coisas que mais mexeu comigo e foi uma coisa que eu precisei tratar muito, assim, na terapia depois da morte dela, que eu não conseguia entrar dentro da igreja. E aí, até o Padre Mateus, agora Padre Mateus, na época ainda nem era diácono ainda. Ele Matheus muito amigo, assim, né? Muito próximo, muito cuidadoso. Eu sempre chegava na igreja, eu sentava, eu olhava para Jesus e começava a chorar, porque eu dizia assim, ó, tantas vezes eu vim para missa, Senhor. Eu dizia muito isso para Jesus. Eu dizia, tantas vezes eu vim à missa, toda semana eu tô aqui. Às vezes mais de uma vez na semana, às vezes todos os dias da semana. Quantas oportunidades eu perdi de trazer ela até a tua casa? Porque com toda a idade dela, a falta de mobilidade e tudo isso, dificultava para ela vir para a igreja. Então ela assistia a missa todo dia na televisão. Mas trazer ela para vir comungar, ver o Padre Eduardo pessoalmente, porque ela era apaixonada, ela, meu Deus, ela tinha ele como um filho, assim. Ele foi no hospital algumas vezes visitar ela, assim, porque ele gostava muito dela. E eu dizia assim, oh, meu Deus, quantas vezes eu podia ter trazido ela para a igreja. Eu acho que se existe assim algum arrependimento na minha vida em relação à minha avó é esse, assim, não ter trazido mais, não ter ido buscar ela na casa dela e trazido ela mais vezes para a igreja. E eu dizia assim, Jesus, eu podia tanto ter trazido ela, né? E eu chorava muito por isso. E o Padre Mateus sempre muito, muito cuidadoso, assim, né? Daí ele vinha, ele dizia, eu não posso te ver chorar. Daí ele saía, ia lá na casa paroquial, pegava uma barrinha de chocolate, um bombom, qualquer coisa que ele tivesse, vinha e me dava em forma de carinho, porque era a maneira dele demonstrar carinho, para eu não ficar chorando, porque ele ficava muito preocupado, porque só meses depois que eu tinha perdido a minha avó, eu ainda vivia esse processo de luto, assim, de entrar dentro da igreja e chorar, porque queria ter a oportunidade de levar ela de volta na igreja. É, eu lembro, então, pegando esse teu gancho aí de arrependimento, ai meu Deus, por que que eu não cuidei? Por que que eu não evangelizei ele há mais tempo? E aí fica esse processo no coração da gente de culpa, né? Mas aí um dia, conversando com o padre Roque, o Schneider, ele disse que não, que isso é coisa da gente, né? Ai, por que que eu não fiquei mais tempo com fulano? Por que que eu não fiz, né? Aí, outra que eu aprendi depois da morte do meu marido, eu aprendi isso, que é,
a gente não teve culpa, ninguém é culpado se aconteceu isso ou aquilo, né? Mas isso são fatos que acontecem com a gente mesmo, né? Mas aí os anos foram passando. E fica já um recado para quem tá em casa, né? E que perdeu, passou pelo processo de perder alguém e que se sente culpado de alguma forma em relação Sim, a isso. isso mesmo. As coisas acontecem exatamente como deve e precisam acontecer. Não é um sentimento que vai nos engrandecer, então não é um sentimento que a gente deve estar guardando no nosso coração, Com né? certeza, né? É por isso a importância da gente viver bem todos os dias da vida da gente, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Pode ser comigo, pode ser com qualquer pessoa, né? Para depois não vir esse pressentimento. Ai, por que que eu não fiz tal coisa por tal pessoa, né? Mas isso aí não procede, não vem nem de Deus. Isso é o humano da gente que, né? E depois, com o passar dos anos, eu já estava assim até restabelecida do luto, né? E o meu filho, ele tinha o mesmo problema do pai, porque é uma genética, né? E eu dizia, Marlon, vai no médico. Ah, mãe, né? Aquela coisa, tá, eu vou. Parecia, eu disse, tu tá parecendo o teu pai. Tu ficou doente e não quer ir no médico. Ah, mãe, eu vou, né? E aquela coisa de hoje e amanhã e não ia, e em casa comigo, porque ele não deixou filho, não deixou nada, né? E ele começou a ficar assim, desanimado, começou a entrar numa depressão, de repente ele desanimou de tudo, e eu ali firme com ele. Mas como ele era jovem, quer dizer, na cabeça de uma mãe, jamais que ela vai imaginar que ela vai perder o filho, porque a probabilidade da gente é ir e os filhos ficarem, né? Não é nem natural uma É. mãe perder o filho. Porque, de fato, sim, o natural para o ser humano é esse, né? É. Os filhos enterram seus Enterrarem pais os e seus não o pais, contrário. não a mãe ou, né, que seja. Mas ele foi ficando doente, eu cuidei dele também um certo tempo, né? E de repente ele tinha muita dor de cabeça e eu dizia, vamos no médico. Não, mãe, eu não quero ir no médico, não quero ir no médico. E quando foi naquela semana de... Aí veio a Covid. Aí veio a Covid, aquele transtorno todo de Covid, e a gente mal podia sair de casa, aquela coisa toda. E ele muito, meio corriqueiro, né? Eu dizia, Marlon, não sai de casa, meu filho, olha essa Covid. Ah, mãe, pode ter certeza, não vai ser a Covid que vai me levar. Eu dizia, olha, para com essas brincadeiras. Na outra semana, ele levantou, na sexta-feira, e todo faceiro, todo alegre, todo, que ele era assim muito carinhoso, ele era um filho alegre, ele era muito carinhoso, né? Vivia correndo atrás de mim, aquelas brincadeiras, o meu marido já fazia isso comigo. E naquele dia, naquela sexta-feira, do dia 26 de junho, há 4 anos atrás, ele assim para mim, ô mãe, hoje eu vou fazer uma faxina na tua cozinha. Eu disse, tá bom. E eu fui limpando lá dentro. Aí eu passei por ele assim, isso tudo na sexta de manhã. Ligou o som, brincando ali, coisa. Quando eu passei por ele, ele pegou a toalhinha. O meu marido fez isso comigo. Ele pegou a toalhinha que ele estava limpando as coisas, enrolou e jogou assim em mim. Aí eu olhei para ele, eu disse, credo. Eu disse, até parece o teu pai, mas igual. É incrível o que eu estou dizendo para vocês, porque é uma coisa que eu vivi. Eu disse, credo, tu parece teu pai, rapaz. Aí eu peguei o cabo da vassoura, joguei nele, tudo brincando assim, naquele dia. À tarde ele ficou em casa, que ele era o dia de folga dele. Eu vim à missa do Sagrado Coração de Jesus, que caiu naquele dia. E quando eu cheguei em casa, ele estava vermelho, muito vermelho. Eu disse, tu tá muito vermelho. Ele disse, mãe, me dá o teu remédio da pressão. Eu disse, isso não tá certo.
Mas mesmo assim ainda pegou e tomou. E já estava todo pronto que já ia sair. Eu disse, onde é que tu vai? Aí eu vou ali em tal lugar, assim, assim. Eu dizia, olha, cuidado. Aí, na porta, foi a última imagem que eu tive dele. Mas voltando um pouquinho, por isso que eu digo para ti que às vezes a gente vai lembrando, né? Um domingo antes, ele foi lá, pegou a minha mãe tá lá viva para contar para quem quiser ver. Ô mãe, eu vou fazer uma feijoada, eu vou lá buscar a avó. Trouxe a minha mãe, fez uma feijoada, todo mundo ali comendo. Ele foi por trás da minha mãe, abraçou ela e disse assim, ô vó, eu vou primeiro do que tu. Aí a minha mãe olhou para ele e disse, não, meu filho, não diz uma coisa dessa, porque quem vai sou eu, né? Aí eu peguei por trás da minha mãe, ainda brinquei, fiz assim com ele. Aí ele beijou a avó e almoçamos, tudo saiu, aquela coisa toda. Isso é uma coisa que me marcou muito. Outro episódio antes da morte dele, também um dia nós dois almoçando. Só nós dois. Aí eu disse, meu filho, tu queres ir no médico? A mãe vai marcar uma consulta, nós vamos procurar um cardiologista. Não, mãe, eu não quero. Eu disse, mas eu vou fazer. Mãe, não faz. Eu disse, então vamos ali no Queires comprar um jogo de quarto para ti? Ele disse, não, mãe, eu também não quero jogo de quarto. Eu disse, meu filho, mas é... Aí fui levando ele ali, almoçando comigo. Aí eu disse, então vamos falar de coisa boa. Ele disse, o que é que tu quer falar? Eu disse, vamos falar do quê? Como é que não? Eu brinquei com ele, né? Tu não vai casar, tu não vai me dar um netinho para ver se ele se alegrava, para ver se ele se animava. Aí ele assim para mim, nós dois almoçando junto. Mãe, escreve 3 coisas na tua vida. Primeiro, eu não vou me casar mais. Segundo, eu não quero ser pai. E terceiro, porque eu tinha dito antes para ele assim, ó, como é que tu não vai ter uma companheira, tu não vai ter um filho para te amparar na velhice, porque eu não vou durar para sempre, ainda brincando assim. Aí ele pegou e disse, escreve 3 coisas. Eu não quero me casar, eu não quero ser pai, e quem diz para ti que eu vou ficar velho? Eu disse, ué, todo mundo fica velho, por que tu não pode ficar? Mas ali ele levantou, encerrou o assunto. E outra coisa também que me marcou muito, aí eu vou voltando atrás e lembrando. Eu estava pronta para ir para o ENF. Era 11 horas. Aí ele saiu do quarto, ele estava assim já meio aborrecido, mas eu precisava ir, que eu já tinha... Não, mãe, eu vou, vai ficar tudo bem. Os meninos estavam tudo em casa, tudo. Ele levantou assim, parecia um vento. Chegou na cozinha. Ô mãe, eu posso ir contigo? Eu disse, o ônibus vai chegar aqui 3 horas. Eu ligo para a menina que fez. Ele disse, mãe, liga porque tem uma vaga. Aí a menina que fazia, não, tia Glorinha, tem uma vaga. Aí, tá, eu disse, então segura essa vaga para mim. Aí ali no telefone eu disse para ela, não, só traz ele, né? Ele foi, arrumamos. Aí os meninos, Marlon, vai com a mãe, vai. Eu quero ir porque eu quero ver aonde que o meu pai morreu. Para mim, ali tudo naquele dia. Ele ainda foi comigo para Canção Nova, naquele mesmo ano de 2008. Ele conheceu, perguntou o local, tudo onde meu marido tinha falecido. Mãe, foi aqui que o pai... Eu disse, foi aqui. E lá na Canção Nova, ele fez a mesma coisa que o meu marido. Ele sumiu a tarde toda. Ele já andava assim meio depressivo e meio... E a gente se preocupava. Aí não demorou muito. Marlon, onde é que tu andava? Aí disse, adivinha com quem que eu estava? Eu disse, e agora? Parecia igual ao meu marido. Eu estava com o padre Marlon. Eu fui lá me confessar com ele. De Marlon para Marlon. O padre Marlon ainda naquele tempo ainda não estava... Foi depois que ele... Eu disse, é sério? Tava, mãe. Estava lá com o padre Marlon até agora, conversando com ele. Isso também me marcou muito. E aí, voltando lá,
na sexta-feira. Ele saiu. Na porta, ele disse para mim, eu disse, olha, juiz, hein, olha essa Covid. Ele disse, mãe, ó, eu te amo. E foi, todo arrumadão. Não sei se vocês conheceram esse meu filho mais velho, né? E saiu. Uma hora depois, como era tudo online, que a gente fazia o grupo de oração, o núcleo online, nós estávamos tudo em reunião online. No meio da reunião eu recebo uma ligação lá do hospital, as minhas duas sobrinhas que estavam tudo junto nesse local, dizendo, tia, o Marlon tá aqui, ele passou mal, papapá, papapá. Mas até então, né? Aí aquela noite, aí os meninos, aí, ó, vocês vão lá no hospital, aí chamei os meninos, tudo vão lá, que o Marlon tá aí fora. Mas mãe é mãe. Mas eu fiquei assim, não, eu nem queria colocar nada na minha mente, né? Mas eu fiquei assim, me preparando para o que der e vier. Eu disse, meu Deus, não, né? Parece que eu estou vivendo assim o que eu vivi há 10 anos atrás. Parece uma coisa assim que estava sendo tudo muito parecido. Eu disse, ui, meu Deus. E nada de ninguém chegar. 3 horas da manhã chegaram. Tudo quieto, tudo sisudo. Porque o médico pediu para não falar nada para mim. Quer dizer, resumindo, ele deu um AVC hemorrágico, já, né, praticamente o corpo estava intacto, mas o cérebro, metade já estava, né? Ah, não, mas tá, me enrolaram, né? E eu disse, não. Eu disse, mas tem alguma coisa aí que não bate. Aquela noite eu não dormi. Ninguém dormiu, na verdade, né? Ninguém dormia porque... Nem tem como, né? A gente fica... Mas eu disse, levantei muito cedo, fui atrás da Soninha. A Soninha, que foi, Glorinha? Aí disse, Soninha, não, espera aí. Aí a Soninha no celular só fazia, sim, sim. Eu olhava pra Soninha. Aí eu disse, ela desligou, né? Eu disse, Soninha, não me esconda nada. Eu tô preparada pro que der e vier. Eu disse. Aí ela assim, tá bom, Glorinha, eu vou te contar. Aí contou. Aí eu chorei muito ali na casa dela. Quando eu voltei para casa, que dali da Soninha ali em casa é pertinho, eles estavam desesperados, transtornados atrás de mim. A mãe foi para o hospital sozinha e eu disse, não, eu estou aqui e eu já sei de tudo. Aí o Maxson, mãe, mas o médico pediu para não contar nada para a mãe. O médico quer conversar com a mãe. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, Dr. Marcos Ghisoni, que Deus a tenha, disse para mim, Dona Maria da Glória. Eu disse, doutor, não precisa me esconder nada. Eu disse, o senhor me diga que eu estou preparada para o que der e vier. Ele disse, não, mas eu vou falar tudo para a senhora mesmo, porque eu sei que a senhora é uma mulher de fé e uma mulher tranquila. Para mim. Aí eu disse, tá, claro, naquela hora ali, né, a gente recebe a notícia, tudo. Eu vi ele lá na UTI, ainda ficou alguns dias, tudo lá para ver se eles salvaram a vida. E eu ali, forte, muita oração, povo tudo aqui, todo mundo aqui. Padre Eduardo foi muito querido comigo, me deu um óleo, que aí o padre não podia ir lá porque era Covid, mas o Padre Eduardo me deu um óleozinho e me ensinou como é que eu podia fazer a unção dele, né? Mas sempre lá no fundo tinha aquele pingo de esperança. Mas eu entregava, todos os dias eu ia lá na UTI, olhava para ele, tudo, e eu conversava com ele, né? Mas eu sempre dizia, se for da vontade de Deus, que ele viva. E eu já estava assim preparada, o meu físico e o espírito, para cuidar dele da forma que ele era o meu filho, né? Aí eu disse, doutor Marcos, eu estou preparada se eu tiver que levar o meu filho para casa, como se fosse cuidar de um próprio bebê, eu estou preparada. E ali foi aquele processo de tentar salvar a vida dele, né? Mas, infelizmente, não houve. Mas antes disso, né?
os médicos me chamaram, todos eles lá, cirurgião de cabeça, tudo, eu não lembro mais o nome dos outros. Eu lembro do Dr. Marcos, Dr. Pérez, parece. Aí eles fizeram essa pergunta para mim: Dona Maria da Glória, é 1% e 99% para ir e 1% para ficar. A gente pode fazer uma pergunta para a senhora? Eu disse: pode, né? Se o Marlon vier a falecer, porque eles não queriam desligar, não queriam, estava tudo ali, era da vontade de Deus mesmo, né? Se vier a falecer, a senhora não quer doar os órgãos dele para o hospital? Ele vai salvar 9 vidas. Os guritos parados, todo mundo olhava para mim, tudo, né? Aí eu disse sim, eu disse. Porque o corpo dele está tudo perfeito, é só a cabeça. E a visão também não atingiu. É só o cérebro, né? Aí o Marcos Ghisoni explicou. Eu disse sim, eu disse. Se for para o meu filho ter um merecimento no céu, então que seja feita a vontade de Deus. Se for para salvar vidas aqui na terra, eu dou todos os órgãos do meu filho. Aí eu assinei aquela papelada como mãe, tudo. Aí eles aproveitaram tudo que dele, aproveitaram até a pele para fazer enxerto, tudo. Enfim, né? Foi muito marcante para mim? Foi. Porque na hora ali, é como eu te disse para ti, a gente parece que fica elétrica, ou talvez não seja nem... Não, é o Espírito Santo que age dentro da gente. A sensação que eu tinha, assim, na minha experiência, é que eu tava parada e as coisas aconteciam e a gente só ia no fluxo, assim, a sensação é essa, assim. É como quando a gente tá na praia e vem a onda e leva e tu só deixa levar, Então, assim. é tudo muito automático, assim. Parece que as coisas vão acontecendo. Isso. E a gente tá ali e só vai vendo passar. Aí, aquilo ali, aí, os procedimentos, né, o Dudu, aquela coisa toda, né? Eu fui muito ali firme e tudo. Aí depois o Padre Eduardo fez o corpo presente, aquela coisa toda. Passou aqueles dias, né? Aí depois veio. Veio o sentimento, veio a dor, veio a saudade. Foi vindo tudo, 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 tudo. Eu chorei muito, muito, muito. Veio novamente, veio de novo. Ai, mas por que eu não cuidei desse meu filho? Por que eu não levei no médico? Aí veio os porquês, né? Por que mesmo ele não querendo, por que eu não levei? Aí depois, novamente, conversando com o padre, ele disse, não, né? Eu disse, não, isso aí é coisas de mãe mesmo, né? Que, ai, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Né? E assim foi a minha história de luto, vivo até hoje, né? E tenho certeza que tudo que eu vivi, pode ser que eu vá viver de novo, a gente não sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza, essa fé que a gente tem dentro da gente, é que faz com que a gente tenha essa força de permanecer, né? Até mesmo para viver um luto. Porque eu acredito que nos olhos da fé, a gente tem que estar até preparada para isso. Até para viver o luto. Tem uma música católica que, para mim, é uma das músicas mais lindas que já escreveram, que é aquela música Verdades do Tempo, do Tiago Brado. Que ele fala assim, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos. E é isso, assim, eu acho que essa é a mensagem do programa de hoje, assim. Para você que ainda não passou por um processo de luto, infelizmente, se ninguém nunca te falou isso, em algum momento tu vai passar, né? Todos nós vamos em algum momento perder alguém que a gente ama. A certeza que a gente precisa ter nesse momento nós não estamos sozinhos.
aquele que nos ampara não dorme nunca, né? Ele está vendo a nossa aflição, ele está vendo as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, mas a certeza de que ele está ali nos amparando, segurando a nossa mão todos os dias, é a certeza que a gente leva dessa vida, né? É só isso que a gente leva. E saber, e assim, aquele sentimento de culpa é natural, é humano, vir, mas o que a gente tem que ter em mente? Ele não vai nos engrandecer, ele não vai nos fazer voltar um tempo, ele não vai nos permitir mudar nada do que aconteceu. Então é um sentimento que a gente não precisa e não deve carregar, porque só vai trazer mais dor. A saudade vai ficar pro resto da nossa vida. É uma das coisas assim que mais me marca é que as lembranças ruins passam, mas as lembranças boas ficam o tempo todo, né? Eu nem consigo lembrar de momentos ruins que eu tive com a minha avó, mas os momentos bons eu consigo lembrar com nitidez, com clareza. Eu também passei por esse momento assim, a gente lembra dos momentos bons, né? E ficam assim, ficam muito guardados na nossa mente, no nosso coração, e cada lembrança que a gente vai tendo, vai relembrando assim, nossa, eu tinha esquecido desse momento aqui e me veio agora. A gente guarda aquilo com preciosidade, assim, é um tesouro que a gente vai levar para o resto da vida. Então, e a certeza de onde quer que eles estejam, estão olhando por nós, estão intercedendo por nós. Então, é isso que nós levamos essa vida. E é uma frase assim que a gente sempre ouve. Se é difícil pra gente que tem Deus, imagina para aqueles que não têm. Então, no momento de dor, no momento de perda, lembrar mesmo que Deus está ali. Deus está vendo, nada foge dos planos dele. A gente reza sempre na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. E então, quando Deus faz valer essa frase, às vezes a gente não concorda muito, mas lembrar que os planos dele são sempre maiores, sempre melhores, né? Então, tá tudo entregue nas mãos dele. Às né? vezes eu me pergunto assim, eu paro, né? Tantos anos de caminhada, não que a gente seja melhor do que... Não, mas eu digo assim, meu Deus do céu, se não fosse essa grande caminhada que a gente tem, né, que a gente persevera, a gente não é perfeito, a gente é fraco, a gente também cai, né? Mas eu digo assim, se não fosse essa perseverança de fé que a gente tem na igreja, e uma das coisas que me sustenta muito, muito, é a Eucaristia. A Santa Missa. Isso aí me dá uma força tão grande, às vezes eu me pergunto assim, meu Deus, eu, uma pobre mulher, um ser humano, um corpo que resistência da onde? Já sofreu tantas coisas que já se passaram na minha vida. Também já tive perda de pai, de irmãos, isso sem contar, né, amigos, isso a gente até, né, depois filho, depois o marido, depois o filho. Mas aí onde a gente encontra tanta resistência? É Deus, é o Espírito Santo, é a Mãe do Céu, né? Isso eu aprendi a pedir intercessão, porque eu às vezes eu disse assim, a pedir pela intercessão de alguém, eu aprendi até com o Padre Eduardo. Ele contou há muito tempo atrás que ele estava num apuro, eu não lembro bem como foi a história, mas ele pediu a intercessão da avó dele. Eu disse, se o Padre Eduardo... Eu disse, então isso é verdade, a gente pode pedir uma intercessão. E eu passei um determinado tempo, um sofrimento na minha vida, e eu fui lá no cemitério falar com a minha avó. E eu pedi para ela, e não é que eu fui atendida, aí foi aonde eu disse, meu Deus, como a importância de quando a gente perde um ente querido da gente, a gente sabe que a gente pode contar com eles. Então hoje, eu sempre digo, quando eu vou lá visitá-los lá no cemitério, em pensamento eu digo, eu chamo o nome do meu marido, Nélio,
Marlon, cuida de nós aqui embaixo. Cuida de mim, cuida dos teus irmãos que estão aqui. E assim eu vou conversando. E tenho certeza, pode parecer para alguns, né, talvez uma bobagem, mas aos olhos da fé, eu tenho certeza que isso conta muito. Para Deus conta muito. E com certeza conta, né? E assim, ó, tia Glória, eu quero te agradecer, assim, de coração. Quando eu fui te convidar, assim, é uma coisa que eu te perguntei, né? Tia Glória, você se sente confortável de falar sobre isso? Porque eu sei que é uma situação extremamente delicada, né? Acho que uma mãe que perde um filho, a esposa que perde o companheiro de uma vida, como a gente falou, vai ser sempre uma ferida aberta, né? Sim. Então, assim, muito obrigado, né, pela tua docilidade em vir falar, em abrir o teu coração, as tuas dores, as tuas chagas pra gente, assim. Saiba que aqui é um lugar muito seguro para falar dessas coisas que a gente acolhe realmente no nosso coração e coloca nas nossas orações, né? E eu, como consagrada a Nossa Senhora, nas minhas orações de hoje, com certeza estarei entregando a tua vida, a alma do teu filho e do teu esposo nas mãos dela, porque ela sabe exatamente para onde levar, que é pro coração do filho dela, né? Então, quero te agradecer, assim, de verdade, por ter aberto, né, esse momento tão doloroso da tua vida com a gente, compartilhado não só comigo, mas com todo mundo que está em casa. Eu tenho certeza que, às vezes, a gente não tem dimensão das vidas que a gente vai mudar lá do outro lado, né, da câmera, de quem está lá assistindo, mas eu tenho certeza que Deus usa daquilo que nos afeta para a honra e glória do nome dele, né? Então, Eu também agradeço, né, esse convite. Dizer que tão maravilhoso não é, mas também que é tão gratificante. Porque através de um luto da gente, a gente também pode fortalecer aquelas mães, aquelas pessoas que talvez não tenham a capacidade de viver um luto, mas viver um luto sem Deus é uma coisa. Agora, viver um luto com Deus é muito forte para a gente, muito gratificante. Né? Muito obrigada, né? Quando precisar. Sinta-se convidada para um outro momento também, tá? Então eu quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando em casa e reforçar, se você está passando por um momento de tristeza, de luto, de perda, você não está sozinho. Busque as pessoas que estão ao seu redor, busque ajuda, assim como eu percebi que eu não ia conseguir passar sozinha pelo luto da minha avó, procurei ajuda com um psicólogo, procurei os meus amigos, a minha família, as pessoas que poderiam me fortalecer, busquei a Deus. Então fica aí, é um caminho, é uma opção, e nós estaremos aqui rezando e intercedendo também por vocês. Como diz o padre Marcelo, saudade sim, tristeza não. Não, isso mesmo. Então, muito obrigada. Só tenho que agradecer a Deus, a Virgem Maria, a Tia Glória, a todo mundo que está aqui ajudando nos bastidores. Uma boa semana, que Nossa Senhora acompanhe e interceda a semana de cada um aqui. E ficamos por aqui em mais um programa. Na próxima quarta nos encontramos novamente com um novo convidado, um novo tema. Nos acompanhe no nosso Instagram, @programa Sonho Dela. E lá a gente vai colocar mais informações, né? Então, muito obrigada. Deus seja louvado pela vida da Tia Glória, pelo nosso programa e por você em casa. Uma boa semana. Boa noite.